Assim como muitas pessoas, eu detesto sentir dor. Quando eu sinto dor, eu não fico bem e eu manifesto isso claramente no meu comportamento. Mas e os nossos animais? Será que reagem como eu, como você, ou reagem de maneira diferente? Olá, eu sou a doutora Dani Ramos aqui do Diário de uma Psicovete e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante: dor. Quem nunca sentiu dor? Nossos animais também sentem dor. A dor é uma emoção negativa, uma sensação negativa vivenciada de maneira individualizada. Cada um vivencia essa sensação e manifesta essa dor de maneira diferente. Algumas pessoas manifestam mais, outras menos. Para alguns, a dor vai passar despercebida, alguns animais inclusive, e alguns vão alterar o comportamento de maneiras que a gente nem imagina, tudo como resultado da dor. Quando eu cogito que algum dos meus pacientes possa estar sentindo dor e essa dor estar associada ao comportamento problemático em questão, a maioria das pessoas duvidam. E os comentários são geralmente os mesmos. Ah, com certeza ele não sente dor. Quando ele sente dor é diferente, eu sei. Quando ele sente dor, ele para de comer, ele para de brincar. Não, ou pior, essa dorzinha é muito pequena, ele já deve ter se acostumado com ela. Se enganam. Dificilmente qualquer ser vivo, um humano, um animal, vai se adaptar a essa dor sem passar ou pagar um preço por isso. E geralmente esse preço é uma mudança no comportamento, que pode ser muito sutil, então a gente precisa ficar de olho. E hoje eu vou trazer para vocês os resultados interessantíssimos de um artigo recentemente publicado, agora em 2020, na revista Animals. Esse artigo tem como primeiro autor o Dr. Daniel Mills, da Universidade de Lincoln, e outros 18 coautores, especialistas em clínica comportamental de cães e gatos do mundo inteiro, inclusive uma brasileira, Ana Barcelos, é uma das coautoras. E esse trabalho investiga em detalhes todas as possíveis relações entre dor e problemas de comportamento e ressalta a importância de considerarmos a dor em qualquer paciente comportamental, cão ou gato, desde o início. Porque se a gente não incluir um controle dessa dor, a gente não vai resolver o problema comportamental. Segundo os autores, a dor ela pode estar então associada a comportamentos problemáticos de algumas maneiras, diretas e indiretas. E eles separam esses mecanismos em 4, que eu vou apresentar agora para vocês. Segundo o mecanismo 1, a dor pode estar diretamente ligada ao comportamento problemático, ou seja, ela é causa primária desse comportamento. Então, se essa dor não existisse, não existiria o comportamento problemático. E aí, pessoal, vale qualquer problema de comportamento. Lembremos que a dor é uma emoção negativa individual. Cada animal vai sentir e manifestar essa dor de uma maneira diferente. Então, eu posso ter problemas desde eliminação inapropriada, até busca de atenção, até problemas de separação ou agressividade, todos eles podendo estar sendo influenciados diretamente pela dor, ou seja, todos eles podem ser causados por dor, ainda que o animal pareça saudável. Vamos lembrar também, esse comportamento alterado pode ser justamente o mecanismo que o animal encontra para lidar com essa dor. Então, um exemplo clássico até, o gato que passa a eliminar, urinar e defecar fora da caixa de areia. Se ele tem algum problema médico que causa dor, desconforto, na hora de eliminar, ele vai associar essa sensação ruim, essa experiência ruim, com o ato de eliminar naquele local. Então, quando ele vai urinar na caixa de areia e ele tem uma cistite, ele sente dor, ele sente ardor, ele associa aquela sensação com a caixa de areia e passa a buscar outros pontos para eliminação. E é claro, ele vai eliminar no sofá, na cadeira, na mesa. Em alguns desses lugares ele vai sentir dor também, mas quem teve ou tem cistite sabe como é. Às vezes a dor é maior ou menor e dependendo de onde ele sentiu-se melhor, ele vai repetir e vai seguir fazendo, urinando em local inapropriado.
Segundo o mecanismo 2, a dor ela pode estar associada indiretamente ao comportamento problemático. Ou seja, ela não é causa primária daquele comportamento em questão, mas ela pode agravar, recorrer, intensificar aquele comportamento que já é problema. Ou seja, o problema pode piorar em decorrência da dor. E aí, novamente, pode ser qualquer problema importante, qualquer tipo de dor. Já que a dor é uma experiência negativa individual, eu posso ter cães e gatos tendo seus comportamentos problemáticos intensificados por conta de uma dor leve ou uma dor grave, uma dor gastrointestinal ou uma dor musculoesquelética, uma dor aguda ou uma dor mal adaptada, uma dor crônica. Ou seja, não importa a dor e não importa o problema comportamental em questão, eles sempre podem estar associados e associados inclusive indiretamente. Um exemplo bem importante que é citado no artigo, ele vem de uma outra publicação, de uma brasileira também, a Ana Lopes, que avaliou a dor influenciando comportamentos de medo de barulhos em cães. Então, o que foi observado na pesquisa dela é que o comportamento de medo de barulhos em cães que também têm problemas médicos associados à dor passa a ser um medo mais generalizável. Ou seja, esses cães passam a ter uma propensão a generalizar o medo para outros contextos, outros cenários, de uma maneira muito mais pronta, muito mais rápida. Então, esses cães, por exemplo, se eles sentem o medo de algum barulho na cozinha, no momento que ele estava em cima de uma cadeira ou de uma caminha, eles podem muito facilmente generalizar, associar aquele cenário, aquele lugar ou aquele objeto com a sensação de medo e começar a evitar esses lugares. Não que os cães que não sentem dor não possam fazer isso, eles podem e eles fazem, mas ao que parece, segundo o estudo da Ana, os cães que sentem dor teriam uma prontidão maior para essa generalização do medo. Segundo o mecanismo 3, a dor pode estar associada a problemas comportamentais secundários. O que seria isso? Comumente as pessoas se queixam de um comportamento problemático principal do cão e do gato. E a gente observa isso também, além da queixa deles, que o animal tem um problema principal, mas muitas vezes a gente tem alguns comportamentos problemáticos secundários. E aí a gente faz a terapia comportamental, muitas vezes baseada em treinamento, em mudanças no ambiente, o animal melhora muito daquele comportamento principal, mas aqueles outros comportamentos ou outro comportamento secundário parece que não melhora nada. Então, muitas vezes as pessoas excluem a possibilidade de ser dor, porque se a dor fosse presente, ele não teria melhorado nem no comportamento principal. Enganam-se também. A gente pode ter a dor associada a um comportamento e não ao outro. Então, por exemplo, eu posso ter um cão que tem uma agressividade dentro de casa e um problema também para andar na rua. Às vezes ele não quer andar na rua, ele reluta a sair, como se ele estivesse mal-humorado naquele dia. Esse comportamento de sair à rua pode estar associado à dor e a agressão menos associada à dor. Então ele pode melhorar bastante da agressão e seguir tendo uma relutância para passear. Ele empaca no passeio, ele não quer ir, ele quer voltar, porque o passeio, a locomoção, o contato com pessoas, com outros cães, essa movimentação, ela se agrava, faz com que a dor se agrave. Então, a relutância em sair, a recusa em sair, está associada à dor e à agressão dentro de casa nem tanto. Então, a gente precisa ficar de olho, porque muitas vezes a gente vai investigar a dor ali na frente, porque o animal melhorou muito no início. Mas um segundo ou um terceiro problema não melhoram, não resolvem, parece não ter efeito nenhum, não ter resultado nenhum com a terapia, e ele pode estar associado à dor, então investigue. E segundo o mecanismo 4, a dor pode influenciar alguns componentes do comportamento problemático, mas não outros. Inclusive, eles citam um caso muito interessante de um cão que sempre teve problemas de separação, então ele ficava mal quando os donos saíam de casa, quando ficava sozinho, mas ele passou a ter um problema de destruição que não melhorava, só piorava exclusivamente quando ficava sozinho.
Então os donos já até manejavam bem essas saídas, ele não gostava de ficar sozinho, mas com um pouco de treinamento e manejo ambiental, esse cão estava ficando até bem, mas de uns tempos para cá ele começou a destruir objetos quando sozinho. E o que aconteceu? Várias investigações, várias tentativas de tratamento, e o que eles encontraram é que a destruição especificamente estava associada à dor. Inclusive, esse cão não parecia nas filmagens mais perturbado como de costume quando sozinho. A única coisa é que após um tempo sozinho ele começava a destruir de maneira inclusive repetitiva alguns objetos na casa. E isso estava associado à dor. E uma das questões que com certeza alguns de vocês já estão fazendo é: se ele sentia dor, por que ele manifestava só quando estava sozinho? E isso, a resposta tá no tempo que ele ficava deitado e parado quando ele ficava sozinho. Então, quando ele estava com a família dentro de casa ao longo do dia, esse cão se movimentava muito, mas quando ele ficava algumas horas sozinho em casa, ele ficava em repouso, parado, e esse comportamento estático acabava suscitando mais dor. É aquilo que a gente vem falando desde o início. Cada indivíduo é único em relação à dor. Alguns vão se incomodar com mais movimento, outros vão se incomodar com pouco movimento. E como o problema em questão apareceu depois e ele começou a sentir dor quando ficava mais tempo sozinho, a destruição, ou seja, um sinal dentro de um comportamento problemático maior, estava associado mais diretamente à dor. Os mecanismos, pessoal, são mecanismos muito lógicos, porém, em muitos casos, eles são complexos e eles são bastante sutis para a gente perceber numa avaliação mais geral ou superficial. Por isso, pessoal, que cabe a todos nós profissionais do comportamento, especialmente a nós veterinários comportamentalistas, investigar muito bem e excluir a possibilidade de dor desde o início. Não adianta deixar para fazer essa investigação lá na frente, quando nada funcionou. Porque lá na frente o comportamento também vai ter piorado e muitas vezes piorado muito. E pior ainda, os tutores, a família já vai estar tão frustrada depois de tanto tempo tentando resolver sem sucesso, que eles vão estar com pouca motivação e energia para tentar algo mais. Então a gente tem a obrigação de investigar desde o início. É melhor pecar pelo excesso de cuidado e investigação do que pecar por não ter feito. É muito comum, os problemas médicos são muito comuns, a dor é muito frequentemente presente nesses casos que a gente atende, para a gente deixar isso de lado. Então vamos investigar, profissionais do comportamento, fiquem de olho, e tutores, por favor, acreditem, confiem, junte-se a nós nessa investigação. A gente quer muito mais do que resolver o comportamento problemático, o seu problema com seu cão ou com o gato. A gente quer amenizar e melhorar essas emoções que esses animais estão sentindo. Cães e gatos que têm problemas de comportamento e sentem dor, o sofrimento deles é ainda maior. Então a gente quer ter sucesso na terapia. E sucesso na terapia significa resolução do problema e melhora das emoções. A gente quer que esses animais sintam emoções positivas. Então fiquem de olho. É isso, pessoal. Quem gostou, curte, deixa seu comentário, aproveita e compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!